nós fazemos uma leitura da escrita celeste. Escrita celeste não é astronomia, não é astrologia, não é numerologia, nada. Ela é, na verdade, um conhecimento antigo que pertencia aos primórdios do cristianismo, né? Também era conhecimento dos essênios, e essa forma de entender o que Deus prepara, né? Dentro dessa questão. E esse é o estudo que nós fazemos, e eu fiquei muito surpreso quando pude fazer esse estudo e fazer a leitura das chaves do céu, que é exatamente essa escrita celeste. E esse estudo desse ano ele é bastante interessante e até surpreendente. O que nós vemos que está no céu é dentro das chaves, né, das chaves celestes, é o nome o acrescentador. Ou também pode ser lido ele acrescentará. Então, esse é o que está escrito no céu para esse ano 2022. E o que significa isso? O que significa o acrescentador, ele acrescentará? O que ele pode acrescentar? Né? Isso, na verdade, é como se fosse uma força divina que se manifesta para esse ano. Então, esse ano vai ter essa ação. E ele acrescentará, isso acontece em alguns momentos da humanidade. Acontece, na verdade, ele acrescentar anualmente para cada pessoa. Mas o acrescentador, quando isso aparece como chave celeste, isso significa que vai haver, na verdade, para a humanidade, ou seja, para o mundo todo. Então, essa ação espiritual, ele acrescentará, o acrescentador, ele tem uma correlação muito importante. Deus, ele dispõe essa força no céu para vir à Terra, para descer à Terra, exatamente em alguns períodos onde ele vai reescrever seus decretos sobre a Terra. Então, ou seja, vai haver uma intervenção, ele vai escrever algo para ser executado sobre a Terra. É como se ele pegasse uma folha em branco, ele escrevesse então o que seria determinado, mudando o que havia anteriormente. Ou ele pode mudar o que havia anteriormente, ou ele pode acrescentar o que estava anteriormente. Então, essa questão acrescentadora é quando ele vai fazer novos decretos sobre a humanidade. Ele escreverá novos decretos, ele vai mudar. Né? E não somente a humanidade, mas vai mudar as vidas. Porque a mudança da humanidade só acontece se houver mudança das vidas na sua particularidade, na sua individualidade. Então, esse processo acontece exatamente nesse momento. Então, esse nome, ou ele acrescentará, o acrescentador, esse título nessa forma, ela tem um significado profundo. E esse significado está ligado também a uma outra mensagem, que essa mensagem, então, é de suma importância que nós possamos conversar sobre isso, porque isso é ponto de mudança ou de possibilidade de mudança na vida de todos. Né? Então, essa é a força espiritual, essa é a força que vai agir nesse ano de 2022. Lógico, dentro das suas particularidades existem os meses. Mas se é uma regência, se é uma ação maior, né? Se é um decreto para acontecer, esse decreto é esse que foi falado. Né? Ele acrescentará, o acrescentador. Então isso se fala de Deus. Então Deus está preparando novos decretos para a Terra esse ano. Então esse ano vai haver alguma questão muito importante, mas nós precisamos entender isso mais profundamente. Se entendermos isso mais profundamente, nós podemos então tomar ação nisso, ter benefícios na ação sobre essa questão. Então eu vou também, antes de dar continuidade, mandar um abraço forte, uma bênção especial aos nossos irmãos que estão acompanhando nosso programa Encontros na Luz, da nossa Rádio Luz de Maria, nesse momento em que nós estamos agora transmitindo o primeiro programa do ano 2022. Quero mandar um forte abraço, uma bênção especial aos nossos irmãos aqui de Registro, aos nossos irmãos de São Paulo, capital, também um forte abraço, aos nossos irmãos de Florianópolis, Joinville, né? Pessoal querido de Santa Catarina, um forte abraço, que Deus abençoe também. Os nossos irmãos de Bom Sucesso, em Minas Gerais, de Santos, de Brasília, de Cajati, também um forte abraço aos nossos irmãos queridos, aos nossos irmãos de Jacupiranga, de Juquiá, de Belo Horizonte, de São Vicente, também um forte e querido abraço a todos, meus irmãos. E também os nossos irmãos de Campinas, de Pouso Alegre, de Houston, no Texas,
nossos irmãos de Santo André. Um forte e abençoado abraço. Que o Senhor os toque aí. Que haja graça, bênção e paz em vossos dias e que nós possamos compartilhar esse ano da melhor forma possível. Que a gente possa compartilhar esse ano caminhando, às vezes, um pelo passo do outro, para que todos nós possamos chegar à nossa felicidade plena, à nossa realização plena, à luz plena em nossa vida. Meus irmãos, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o significado dessas chaves do céu, dessa escrita celeste, o acrescentador. Nós vamos entender sobre isso. O que vai ser acrescentado, o que não vai ser acrescentado. O que vai ser posto, o que pode ser cancelado, mas de que forma isso pode acontecer. E eu tenho certeza que nós vamos entender perfeitamente e isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de todos nós. Nós vamos para um pequeno intervalo agora, meus irmãos, e já retornamos. Rapidamente estamos de volta. Um forte abraço e até já. Nossa querida Rádio Luz de Maria, o Evangelho em Voz, eu sou Abashimoda e hoje nós estamos falando sobre essa força espiritual do ano 2022. Cada ano tem uma força espiritual específica, ou então, às vezes, algum período, né? Mas esse caso, no caso de 2022, é o ano que vai ter essa questão especial a nível dessa força específica. Então, como disse anteriormente no bloco anterior, as chaves do céu, né, elas marcam esse nome, né, o acrescentador. Ele vai acrescentar. Isso não é uma coisa estranha, né? Essa leitura das chaves do céu não é uma coisa estranha. É a leitura das chaves dos céus que trouxe, na verdade, os reis magos até Belém. Né? Então não é uma coisa desconhecida da cultura cristã. Então a leitura das chaves do céu, porque os reis magos não vieram até Belém através de questões astrológicas, né? ou astronômicas, não. Eles vieram, na verdade, por uma outra forma. Tanto que fala que a leitura era uma leitura do céu. Né? Tanto que é uma leitura que, quando eles estavam em Jerusalém, fechou-se, ou seja, desapareceu do céu. Então, se desapareceu do céu quando eles chegaram em Jerusalém, significava que não era uma constelação, não era um efeito astrológico, mas era realmente uma outra forma de leitura. E essa leitura, a leitura só volta a acontecer quando eles saem de Jerusalém e se dirigem para Belém. Então, os reis magos faziam também essa mesma forma de leitura. É uma ciência antiga que está dentro também do conhecimento cristão inicial, do cristianismo lá do princípio, do começo. Né? Pela graça de Deus, nós podemos fazer isso nos dias de hoje. E esse acrescentador tem uma questão muito importante. Essa chave que apareceu, né, que está no céu em 2022, ela tem uma correlação com o passado. Essa mesma chave que está nesse ano, 2022, estava no céu no tempo do profeta Jonas. Então, esse ano, ele tem, na verdade, a vibração de Jonas. Então, 2022 tem, na verdade, vamos colocar uma emanação, uma vibração daquele período, daquele momento do profeta Jonas no Antigo Testamento. E essa vibração de Jonas, a questão de Jonas está acontecendo por quê? Porque, veja, nos conta a Escritura, o livro de Jonas, eu convido todos que puderem dar uma lida, é um livro do Antigo Testamento, ele é pequeno, ele é curto, mas vale muito a pena ler esse livro. Então ele conta que Jonas era, Deus levantou como profeta, e naquela época existia uma cidade chamada Nínive, que ficava mais a leste. E essa cidade de Nínive era uma cidade onde estava instaurada uma grande devassidão, uma grande idolatria, uma grande bagunça. Então Nínive era uma cidade profundamente mal direcionada, né? Assim, um povo totalmente desregrado, uma coisa tenebrosa, uma falta de desamor e tudo mais, maldade mesmo entre a população de Nínive. E uma grande idolatria e uma grande devassidão e assim por diante. Então o Senhor ele estava no ponto de escrever um decreto. Ele estava no ponto de escrever um decreto para Nínive. Então, antes dele escrever um decreto para Nínive, porque estava no céu esse ele acrescentará, né? Então ele levanta Jonas e fala, olha, Jonas, vai e prega em Nínive
o arrependimento, que eles se arrependam dos seus malfeitos, né? Que eles voltem atrás, que eles se arrependam profundamente, que eles dêem sinal de arrependimento, que eu poupo Nínive. Né? Tudo bem? Tudo bem. Então estava no tempo de escrever um novo decreto para Nínive. E o Senhor, por misericórdia, por dó, né? Por compaixão dos habitantes de Nínive, quis dar uma última chance. E essa última chance vinha então através de Jonas. Jonas deveria, porque se não houvesse isso, Deus ia destruir Nínive de uma forma tenebrosa. Então Jonas, quando ele ouve isso do Senhor, ele reconhece que é de Deus, mas ele pensa o seguinte: o quê? Eu ir para Nínive? Nínive é um lugar horrível. Nínive é um local de assassinos. Nínive é um local de roubo. Nínive é um local que não tem lei. Nínive é um local que tem muito ódio e assim por diante. Eu não vou para lá. Então Jonas chega até o porto. Ele pega um navio, né? Nínive era, vamos colocar, Nínive era para cá, né? Jonas pega um navio para lá. Então, em vez de ir para Nínive, como foi determinado por Deus, Jonas entra no navio e ele vai para Tarsis. A intenção dele é para Tarsis, ou seja, Tarsis seria no sul da Espanha hoje. Então, Jonas vai exatamente para o lado contrário que Deus tinha mandado. Deus tinha mandado ele para anunciar um arrependimento para o povo de Nínive, né? Que se arrependessem, que Deus pouparia aquela cidade. Que eles dessem sinal de arrependimento, que Deus pouparia aquela cidade. Mas Jonas, com medo de ir para Nínive, ele pega o navio para o outro lado. Né? Ele vai para Tarsis, ele quer ir para bem longe de onde Deus tinha mandado. E nesse processo dele ir para bem longe, ele está no navio, indo para o lado contrário, quando o mar fica agitado. Uma grande tempestade se faz. O navio que tinha bastante pessoas começa a querer afundar. E eles começam a perguntar por que isso está acontecendo, começam a jogar coisas no navio, por que isso está acontecendo, até que alguém fala, né? É porque alguém aqui deve ter feito alguma coisa muito errada contra Deus, ou contra algum criador, ou contra o seu Deus. Né? Então vai todo um processo, eles descobrem Jonas, e tomam Jonas em seus braços e jogam Jonas então para o mar, e o mar se acalma. Quando Jonas cai na água, né? Então vem um grande peixe, eu falo que é uma baleia, pode até ser, mas fala que é um grande peixe, vem e engole Jonas, e Jonas fica ali dentro da baleia 3 dias e 3 noites também. Até que a baleia chega numa praia e lança Jonas para fora, e diante da praia tem uma cidade mais adiante, e essa cidade é Nínive, ou seja, ele foi jogado em Nínive novamente. Né? Ele quis fugir e o peixe levou ele até onde Deus tinha determinado que ele estivesse. Então ele prega, né? Ali ele faz a pregação de arrependimento, ele convoca o povo a se arrepender, o povo se arrepende, dá sinal e Deus poupa a cidade. Então, esse é mais ou menos uma forma bem rápida sobre o livro de Jonas, que ele continua ainda depois que Nínive se arrepende, ainda continua um pouco mais o livro de Jonas, que é bastante interessante. Mas o ponto central é esse, essa é a energia que vai estar vibrando sobre esse ano. Então, o que acontece? O que acontece? Esse ano vai ter uma vibração mais forte de Jonas. O que seria essa vibração mais forte dessa figura da Bíblia que nós conhecemos como profeta Jonas? Então, em primeiro lugar, isso é sinal que Deus vai escrever novos decretos. Então, nesse escrever novos decretos, Deus pode escrever, na verdade, uma nova etapa da tua vida. Como também Ele pode estar escrevendo uma nova etapa do nosso mundo, da nossa sociedade, do nosso país. Então, esse é o ponto central. Deus quer escrever uma nova história para nós. Deus quer escrever coisas novas para nós. Ele quer, na verdade, ou Ele quer parar com algo que está acontecendo, né? Ou acrescentar no que está acontecendo. Eu creio mais na misericórdia. Ele quer escrever algo novo, uma forma nova, uma página nova para a nossa vida em 2022. E esse é o chamado. Mas só que essa página nova só pode ser feliz se nós fizermos duas coisas. Primeiro, ouvirmos o que Jonas fala. Qual foi o anúncio de Jonas. E segundo, a segunda coisa é se nós tivermos consciência disso. Ouvir uma coisa e ter consciência outra. Né? Então, se nós tivermos algumas atitudes, nós podemos mudar a nossa vida. Ou seja, é como se nossa vida, se nós fôssemos os ninivitas hoje. Entende? Como se nós fôssemos os ninivitas. Então, nós podemos realmente
evitar uma destruição maior na nossa própria vida, ou na vida do mundo que nós estamos, nós podemos evitar, desde que nós paremos para ouvir um pouco o que fala o profeta Jonas. Então nós somos os ninivitas num ponto, mas também a vibração de Jonas nos atinge. Então nós temos também que entender o que é ser Jonas nesse momento. Qual que é a vibração, qual que é a energia que provém de Jonas. Da mesma forma que nós muitas vezes temos que entender qual que é a energia, qual é a vibração que vem de Davi, qual é a energia, a vibração que vem de Salomão, né? Às vezes nós temos que entender qual que é a energia, a vibração que vem de Naamã. Então assim, nós temos que parar para ver o que significa essas pessoas, essas figuras da Bíblia na transformação da nossa vida. Então nós temos que entender também essa questão, essa vibração de Jonas nesse ano 2022. E é muito interessante, né? Primeiro, que Jonas ele tem, assim, basicamente, uma vida no momento em que ele toma atitude de ir para Tarsis, no momento que ele toma atitude de falar, de sair daquilo que é programado por Deus, ele encontra uma tempestade muito grande. E é fato. O que Deus estava comunicando com Jonas era espiritual. E Jonas pega, na verdade, uma proporção, um direcionamento totalmente fora do espiritual que Deus estava ali colocando, pedindo para ele, ou colocando, né, como determinação, como era um profeta. Então, a partir que Jonas toma o navio para Tarsis, a viagem começa a dar errado. O navio começa a bambear, o mar começa a agitar, a tempestade começa a formar. Então, no momento que Jonas põe o pé dentro do navio para ir para o lado contrário da vontade de Deus, começa então a acontecer várias situações na vida de Jonas. Tempestades. O navio que Jonas estava afundando. Quando dava uma paradinha, que parecia que o negócio ia ficar bom, vinha outra tempestade mais forte ainda, né? Quando eles conseguiam tirar a água de dentro do navio, que as ondas tinham jogado, vinha uma onda maior ainda, enchia mais de água ainda, né? A viagem estava insuportável, a viagem estava difícil, a viagem estava temerosa, a viagem estava tenebrosa. Então, essa é a viagem que Jonas estava fazendo na vida. Essa é a viagem que Jonas estava fazendo na vida. E olha que interessante que Jonas ainda tem um S no final que fica meio que plural, né? Jonas, todos nós, muitas vezes estamos fazendo uma jornada assim, estamos num navio que nós temos que mais tirar água do que aproveitar a viagem. Às vezes nós estamos vivendo uma vida em que nós temos que mais lutar do que aproveitar. Às vezes nós estamos assim no navio que parece que a todo momento, que a todo instante vai a pique. E nós ficamos sempre com medo que venha uma onda grande que afunde o navio. Porque nós estamos nesse navio inseguros. Sem segurança alguma. Então, quando nós entendemos o que estava acontecendo com Jonas, nós entendemos então de que forma e no que trabalha essa energia de Deus. Veja, né? Não era a vontade de Deus que Jonas estivesse naquele navio. Pelo contrário, a vontade de Deus é que Jonas estivesse em outro ponto. E se ele estivesse em outro ponto, ele estaria protegido, porque Deus nunca mandaria Jonas sem a devida proteção e sem o amor próprio de um pai por um filho. Mas Jonas estava no local errado, no navio errado, fazendo a coisa errada. Consciente ou inconsciente, não sei, mas estava acontecendo isso. Então isso foi levando a tempestades, né? Tempestades, até que o próprio navio, a própria tripulação vai e joga Jonas para fora. Ou seja, muitas vezes a vida tenta nos jogar. A vida nos dá pontapé para fora, a gente volta, né? Mesmo apanhando a gente volta. Parece que a gente tem uma dependência daquilo que nos judia. Muitas vezes é isso, e nós temos que observar melhor. Mas o que acontece? As pessoas pegam Jonas pelo braço, pela perna e jogam ele no mar. Quando jogam Jonas no mar, olha só que interessante. Quando jogam Jonas no mar, vem um grande peixe e engole Jonas. Jonas fica dentro desse peixe 3 dias e 3 noites. Fica ali um período de tempo dentro desse peixe. Fica lá, dentro do peixe.
E o que faz Jonas dentro do peixe? Nada. Apenas pensa. E lá dentro do peixe, Jonas conseguiu refletir sobre tudo na vida dele. Ele conseguiu analisar realmente o que estava acontecendo na vida dele. Ele consegue então entender que o que ele tinha que fazer não era ir para Tarsis, mas ir para Nínive. Dentro do peixe, fora do navio, ele se encontra profundamente com Deus e se alinha com a vontade de Deus. Quando ele se alinha com a vontade de Deus, então o peixe o lança fora e ele está à frente de Nínive. Ele vai, o que ele temia era ser agredido, era ser repudiado, era ser isso, era aquilo. Não, ele entra porque ele está com Deus. Ele está sob a proteção do Altíssimo, ele está realmente imbuído de fazer a vontade de Deus. Ele entra em Nínive, uma cidade perigosa, uma cidade violenta, uma cidade isso, aquilo, e ele anuncia aquilo que Deus mandou ele anunciar. Ele cumpre aquilo que Deus o determinou que fizesse. O que acontece? Acontece algo muito forte e muito poderoso. As pessoas o ouvem. O projeto dele dá certo. O que é determinado acontece. A graça de Deus se faz. Ele cumpre o seu papel. Ele executa a sua tarefa. Então isso acontece com Jonas. E muitas vezes, né, essa é uma questão também, isso estamos falando de Jonas, mas isso é o que aconteceu com Jonas. Isso é olhar o que aconteceu com o profeta. Com os ninivitas, ótimo. Jonas foi lá, anunciou, eles falaram, epa, é verdade, nós estamos fazendo coisa demais, nós estamos assim já avançando no sinal. Vamos voltar. Lá eles se arrependeram, se vestiram de saco, lançaram cinza sobre suas cabeças, lamentaram o erro do passado, e Deus ali, né, escreveu uma nova história e não a destruição de Nínive. Mas Jonas acontece isso. Agora, o que significa essa vibração de Jonas para a nossa vida em 2022? Primeiro, é um período, é uma parte do ano, ou seja, é um ano em que nós vamos ter muito esse chamado, uma consciência diferente. Talvez nós vamos enxergar as coisas diferentes. Vai haver uma facilidade maior. E nessa facilidade vai haver uma integração maior, uma possibilidade maior do espiritual. Mas tem um detalhe muito importante que não pode ser deixado de falar. Esse ano 2022 vai ser um ano em que o seu chamado espiritual, a sua tarefa espiritual vai ficar muito mais evidente. Entendeu? O que você tem que fazer nesse mundo, o que você tem que fazer na Terra, o que você tem que executar espiritualmente vai ficar muito mais evidente e o chamado vai ficar muito maior. Então, essa é uma característica de um ano que tem essa força espiritual baseada no profeta Jonas. Né? Porque está, a chave do céu está escrito ou se faz como o acrescentador. Que tem a ver com essa fase que aconteceu com o profeta Jonas e a cidade de Nínive. Isso, traduzindo para nós hoje, para a nossa vida agora, em 2022, nos lembra isso. Então, o chamado espiritual vai ser muito mais forte. Se até agora você conseguiu dar uma librada, deixa pra lá, isso não é importante, isso vai ficar muito mais forte. E tem um detalhe, isso vai ficar tão forte, que vai ser uma necessidade interior de ter esse chamado espiritual respondido também na sua vida. Então isso vai ser um chamado a mais pro interior de si, vai ser um chamado a mais para a oração, vai ser um chamado a mais uma comunicação. Esse ano vai haver um sentimento de maior comunicação na oração. Você vai sentir mais a sua oração com Deus e vai sentir mais a vontade de Deus na sua oração. Então tem esse benefício. Não é só coisa ruim não, né? Não é só chacoalhão. Tem coisas boas. E tem mudança de vida. Esse ano é um ano que se decide, que se resolve, muitas coisas estão enroladas, muitas coisas a nível espirituais enrolado, muitas coisas a nível material enrolado, se desenrola esse ano. Se desenrola para começar algo diferente. Se desenrola para fazer o contrário. Se estava indo, muitas vezes esse ano pode acontecer, a pessoa está arrumando lá para o leste, daqui a pouco está para o oeste. Porque essa força vai ser um pouco maior, essa chamada de Jonas. Né? E vai ser um tempo espiritual, vai ser um tempo também de interiorização. Vai ser um período que você vai
talvez sentir uma energia a mais para questionar também a tua própria vida em relação ao todo, né? Ou seja, haverá uma fome espiritual um pouco maior. Ao mesmo tempo dessa fome espiritual, haverá também uma grande possibilidade de soluções espirituais para a tua vida esse ano. Isso é importante, soluções espirituais. Intervenção espiritual, intervenção divina na tua vida. Essa é a grande questão. Por quê? Porque Deus está muito interessado em escrever uma página nova para a tua vida. Esse é o motivo, né? Se você está fazendo alguma coisa que muitas vezes não é para você fazer, que possa te atrasar, que possa te deixar mais para trás, ou que possa, na verdade, obscurecer a tua alma, vai haver uma mudança, uma proposta. E também é o seguinte, é um ano de decisão em todo o processo. Você entende? Né? De um homem comum, Deus levanta um profeta. De um profeta desobediente, né, que seria a desobediência de Jonas indo para o outro lado, o Senhor, na verdade, interfere dentro do seu campo de missão e ele executa. Mas tudo isso por amor ao povo de Nínive. Por amor àqueles que poderiam ser destruídos. Por uma nova chance àqueles que iam perecer, o Senhor, então, emitiu essa mudança, essa chave, né? O Senhor acrescentará, o acrescentador. Ele acrescentará. É o que está escrito no céu. Então, isso só acontece quando há uma intervenção divina por misericórdia, por salvação. Ou seja, Deus interfere até mesmo na sua própria justiça em favor de um bem maior. Então, esse ano, o que fala é isso, né? O fato de Deus falar para Jonas, olha, antes que eu escreva, antes que eu decrete, vai lá e avisa esse povo que eu posso decretar. É importante que eles se arrependam para que o decreto não seja feito. Então, isso aconteceu, isso se faz, isso se dá dessa forma. Então, esse ano nós temos essa energia. Nós, como seres humanos, nós como pessoas, nós como sociedade, nós podemos estar caminhando para uma coisa muito terrível e ainda é essa chance. Deus, por misericórdia, nos dá essa força espiritual desse ano. Ele acrescenta, ou seja, Ele quer acrescentar, Ele quer fazer um acrescento, uma parte, Ele quer fazer uma coisa nova no que está acontecendo. Então, esse é o principal da energia. Isso vai também no campo da nossa vida. Isso eu estou falando de uma forma geral, de uma forma dentro da mística cristã, né? Mas também isso vai interferir na tua vida pessoal, no teu trabalho, na tua relação familiar, na tua relação social. Isso vai também trazer algumas questões que é muito importante. Eu quero falar sobre isso. E também as oportunidades que podem acontecer com essa vibração do profeta Jonas nesse ano de 2022. Nós vamos um pequeno intervalo agora, meus irmãos, e já retornamos para dar continuidade. É um assunto longo, eu estou tentando resumir o máximo possível. E nós vamos fazer com que haja uma grande compreensão. Mas eu já posso falar de antemão que coisas boas também tem esse ano, né? Transformações interessantes, não é somente chamados, mas são também situações bastante interessantes que podem vir a acontecer. Antes de irmos para o intervalo, também gostaria de mandar um abraço, né? A nossa ouvinte também de Marília, né, que eu fiquei sabendo o nome dela esses dias, Lena, que Deus abençoe e proteja, que sempre te guarde e possamos estar juntos compartilhando a luz do Criador. Eu vou para um pequeno intervalo agora, meus irmãos. O espaço, é o tempo de uma música e já estamos de volta. Um forte abraço e até já. Olá, meus irmãos, retornando então no nosso programa Encontros na Luz, da nossa querida Rádio Luz Maria, o Evangelho em Voz. E hoje, primeira segunda-feira do ano 2022, nós estamos fazendo essa análise, né, essa leitura da força espiritual destinada ao nosso mundo nesse ano 2022. Nós entendemos que as chaves do céu apontam o nome, o acrescentador, né? E nós vamos entender agora no sentido mais próprio o que seria esse acrescentador na nossa vida. Mas antes de falar da nossa vida, eu preciso dar apenas um toque. Esse ano também ele mostra algumas alterações em alguns pontos da Terra, né? Há situações também que nós temos que
né, dirigir orações, vibrações positivas para regiões como o norte, né, a parte mais ao norte, e também regiões que sejam regiões assim, banhadas por água, né, que tenha grande proporção de água. Então isso também nós vamos ter que observar, porque nessa energia também é uma questão profunda com águas bravas, né? Então pode acontecer várias coisas com água, como também pode acontecer situações totalmente contrárias, né? Então não somente coisas com água, mas também com a falta de água, mas um ponto que eu acho que é bem mais tenso seria a questão de ação, vamos dizer, ação tumultuosa, né? Tipo guerra mesmo, a palavra seria essa. Então em alguns pontos tem esse grande perigo, principalmente, né, na região da Europa e cabeça de África. Nós temos que observar muito isso, né? As costumeiras vão continuar e algumas novas podem aparecer, essa é a grande questão. Então tem uma questão muito forte nesse sentido, porque na vibração de Jonas está a história de Jonas. E uma parte da história de Jonas está, na verdade, um grande tumulto, que é a tempestade que ele passa pelo mar. Então nessa vibração, né, a nível de mundo, tem essa tempestade também para acontecer. Nessa tempestade vão se jogar algo fora, vão passar por alguns momentos. Então isso tem a relação também com esse ano 2022. Mas dentro do circuito da nossa vida pessoal, dentro da nossa relação pessoal, da nossa relação familiar, também essa vibração vai estar muito forte. O mais interessante é entender que essa chave que está no céu, né, ele acrescentará, ou seja, o Senhor acrescentará, isso significa algo muito importante. É uma mudança do nosso processo kármico também. É uma mudança. Ou seja, Deus quer alterar, vamos colocar assim, a carga energética kármica do coletivo, mas também de forma pessoal, da forma de cada um. Deus quer, na verdade, mudar um pouco a história que nós estamos vivendo ou histórias que nós vamos viver. Deus pretende mudar algumas coisas, né? Toda vez que Deus muda, nunca é para mal, sempre para o bem, né? Ele, na verdade, é a perfeição e ele age nesse sentido. Então, o que Deus quer fazer esse ano é uma mudança. Como se nós estivéssemos caminhando e tivéssemos um decreto muito duro à frente. Como se nós tivéssemos ali um decreto muito duro para viver à frente. Então Deus, agindo com misericórdia, com sua compaixão, ele lança essa sua vontade de mudar esse processo mais duro adiante. Ou seja, uma intervenção por amor. Da mesma forma que ele fez com Nínive, né? E para fazer isso com Nínive, ele também posicionou essas chaves no céu naquele momento. E nesse momento de 2022 se posiciona as mesmas chaves que estava na época do profeta Jonas. Aconteceu outras vezes na Terra? Sim, aconteceu outras vezes. E da mesma forma houve intervenção direta e uma mudança de rumo, uma mudança de situação, uma mudança, na verdade, de estado, que foi profundamente positivo. E esse, em 2022 aparece esse mesmo processo, né? Nós temos que colocar 2022 nessa mesma energia, entender 2022 nessa energia que está acontecendo. Então, é uma mudança, ou seja, coisas novas para acontecer. Agora, aí está uma grande questão. Coisas novas para acontecer. Mas nós não precisamos também passar pela tempestade que passou Jonas. Porque Jonas só passa pela tempestade porque em vez de ir para cá, que era a vontade de Deus, ele foi para o lado contrário. Então isso acontece. Mesmo assim, Deus tem misericórdia, o toma, né? O toma, não deixa ele morrer, não deixa ele perecer. E ele estava perecendo exatamente por conta do erro que ele tinha cometido. Mas Deus ainda o recolhe, dá uma chance e o coloca na direção do seu caminho. Então muitas coisas vão acontecer esse ano nesse sentido na vida de todos nós. Muitas vezes na família vai acontecer essa questão. Muitas vezes uma pessoa que você dá por falar, uma situação que você dá por perdido, fala, isso aqui não tem jeito mesmo, isso aqui é uma tempestade, isso aqui é um caos, esse sujeito aqui não vai, ou então eu não vou. Isso pode mudar exatamente nesse ano, exatamente por esse decreto novo, na vida de todos. Você pode melhorar a sua vida, acrescentar coisas boas na sua vida, ou você pode acrescentar vida na sua história. É diferente, né? Então isso é uma oportunidade que Deus
permite a todos nós, de uma forma plenária. Mas da mesma forma, né, que se tem uma multidão com sede, tem uma multidão com sede, Deus manda chuva, então que você se aprecate, você então prepare ali uma tigela ou alguma forma para você poder juntar as gotas da chuva para você poder matar a sua sede. Então, esse entendimento desse ano 2022 seria isso. Juntarmos então vasilhas para poder recolher a água que vai cair para matar a nossa sede, né? Tanto nós como seres humanos pessoais, como também como sociedade, Deus vai permitir isso também. Agora tem um ponto interessante, que isso pode estar acontecendo dentro pode acontecer dentro da vida de cada um de nós. É chegar num certo momento e falar, olha, realmente não é por aqui. Me aclarou a visão e eu vejo que a minha caminhada é por ali, eu vou fazer dessa forma. Muitas vezes nós temos lá uma profissão que nós estamos nela há muito tempo, mas não nos dá nenhum prazer. Muitas vezes essa mudança pode acontecer nesse campo. Né? Muitas vezes você enxergar de uma outra forma a sua própria vida. Fala, peraí, eu estou numa tempestade. Né? E vamos esquecer a questão da tempestade, vamos esquecer toda essa parte, também entender mais profundamente a história de Jonas, mais misticamente a história de Jonas. Né? Jonas entra, né, o peixe o engole, ou seja, ele entra num processo profundo de meditação sobre a própria vida. E ali ele vê que não adianta ir contra a vontade de Deus, que não é pela desobediência que ele vai conseguir alguma coisa, e ele então consegue entender que o equilíbrio da vida de Jonas estava em cumprir aquela tarefa. E isso acontece. Então esse ano pode mexer com isso também. Né? A pessoa fala, não tem jeito. Esse ano você pode enxergar o jeito. Se você quiser, você pode enxergar o jeito. Aqui fala, isso aqui não dá, você pode encontrar a forma. E Jonas, a questão mais importante também é que Jonas foi. Jonas foi. Jonas se tornou Jonas. Jonas tomou o seu papel, ele se tornou Jonas. E até hoje nós conhecemos o seu nome. Então o papel certo, o caminho certo e a atitude certa foi aquela que foi realmente encaixada na vida de Jonas para que ele executasse. Foi a sua tarefa, foi a sua missão. Né? Ou podemos até falar em alguma de outra forma, o seu tikkun. Foi exatamente essa sua tarefa, sua missão colocada que ele cumpriu. Isso fez notório. Né? Então, nós também temos essa questão na nossa vida. Essa vida nova, esse decreto novo, né? Essa possibilidade nova existe para nós. O povo de Nínive ia ser destruído. O povo de Nínive ia ser, na verdade, destruído como foi Sodoma, como foi Gomorra. Mas eles ouviram o que Deus tinha mandado pela boca de Jonas e, por sua vez, conseguiram não ser destruídos e, muito pelo contrário, foram abençoados em todos os sentidos, seja na colheita, seja no comércio, seja em todo o sentido. A cidade de Nínive foi abençoada. Até com prole foi abençoada a cidade de Nínive. Né? Isso significa que ela foi abundante, que foi uma graça abundante sobre a cidade. Porque ouviu a palavra de um profeta. Porque ouviu a palavra de Jonas. Porque ouviu a palavra daquele que entrou em si mesmo, entendeu a vontade de Deus e veio cumprir a sua vontade e a palavra. Então essa é a questão, né? Essa possibilidade de diferença nesse ano. Deus sempre vai falar pela boca dos seus profetas. Deus nunca vai te deixar sem que você tenha contato com a sua palavra. E Deus vai falar contigo sempre. Seja falar pelo seu coração, seja falar durante a tua oração, seja falar pela boca dos seus profetas, Deus fala. Ele fala sobre a tua vida, ele fala sobre o jeito que pode as coisas acontecerem, da forma que pode ser. Deus fala. Não há para Deus não existe beco sem saída. Para Deus não existe rua sem saída. Para Deus não existe o deserto. Porque ele pode fazer brotar água de uma pedra. Ele pode fazer nascer trigo da areia. Ele pode abrir o mar para que seus filhos passem. Ele pode. E esse amor, esse poder é o que ele está determinando nesse ano 2022. Né? Olha,
Jonas não deixou de se molhar na tempestade, mas mesmo ali estava a misericórdia de Deus. Deus não o deixou perecer. Muito pelo contrário, o fez caminhar e cumprir a sua tarefa. E aquilo realmente era a tarefa, era a missão dele, né? Então Deus faz isso conosco também. Esse ano vai ser muito mais claro. Esse ano a tua tarefa, a tua ação espiritual vai ser muito mais clara. Esse ano, na verdade, será muito mais fácil ter uma ação nesse sentido. Será muito mais fácil sentir uma ação divina direta na tua vida. Vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil ter decisões espirituais. Vai ser muito mais fácil esse ano. Porque esse ano vai ser um ano material? Claro que vai ser um ano material. Mas vai ter uma ação espiritual, uma vibração espiritual maior. Esse ano também vai ter. Só que eu digo o seguinte, né? Quando a graça é grande sobre a terra, os infernos se agitam. Também é uma realidade. Por isso que o profeta veio e nos anuncia uma vida nova, para um completar-se, para um arrepender-se, para um transformar-se, para um preparar-se para uma vida nova. É por isso que o profeta Jonas vem nos anunciar isso, a graça de Deus na nossa vida. Um novo decreto para o nosso existir. Ah, então significa que se é um novo decreto, então já está escrito, não dá para mudar? Não. Entenda que o novo decreto, na verdade, é uma nova ação de Deus. Nessa ação de Deus, Deus nos coloca ali na frente um papel em branco, para que nós então possamos escrever o que ali vai estar. Né? Então a vontade de Deus é uma nova chance para nós. A vontade de Deus não é não é dar novas ordens para nós, não. A vontade de Deus é nos dar uma nova chance. E nessa nova chance que nós possamos acertar. Então esse 2022 tem esse sentimento. É um chamado. A vibração de Jonas vem com uma mensagem. Arrependa-se, encontre-se, perceba-se e perceba mais o espiritual na tua vida. Então isso vai acontecer, né? Mas vai haver algumas agitações? Vai haver algumas agitações. Como eu disse, quando a graça é grande sobre a terra, os infernos se agitam. Nesse agitar-se os infernos, nós vamos ver coisas também durante esse ano 2022. Por esse motivo, porque a graça vai ser abundante, né? E vai fazer gemer aqueles que são contra a graça. Então, na tua vida vai haver diferença? Vai haver. Né? Às vezes é um clique que vai acontecer, às vezes é uma mensagem que vai chegar, às vezes é uma compreensão de que você precisa dar um outro passo, um passo a mais, ou realmente ir para enxergar muitas vezes coisas novas. Então isso vai acontecer. Seja equilibrado, entenda a vontade de Deus. Esteja em oração. Deus vai falar muito mais proximamente com o teu coração. A tua oração, durante esse ano, ela, né, como alguns momentos acontece, a sua oração esse ano vai estar 7 vezes mais próxima de Deus e Deus 7 vezes mais próximo de ti. Então essa é uma relação que é assim, é o que Deus quer fazer. Eu aqui não estou determinando nada para Deus fazer, eu só estou decifrando a vontade de Deus para esse ano 2022. Isso vai acontecer na nossa vida. Então, transformação na tua casa pode acontecer sim. Pessoas que você não consegue se relacionar, poder ter uma outra forma, outra ação, até mesmo enxergar as partes boas de uma pessoa, sim, isso pode acontecer esse ano. Como também as pessoas vão enxergar outra parte tua, vão enxergar outro lado seu. Isso também vai acontecer. Isso vai ser muito importante até para a nossa compreensão e para a nossa realização como seres espirituais sobre esse mundo que nós estamos. Então isso vai estar acontecendo em 2022, é uma força. Agora, cada mês vai ter as suas características. Na segunda-feira que vem nós vamos falar sobre o mês de janeiro dentro desse ano 2022. A energia de 2022 é essa. Está relacionado com as chaves celestes que diz ele acrescentará. Ele acrescentará está ligado com o profeta Jonas, que tinha uma mensagem para Nínive, que era uma cidade que ia ser destruída, né? Uma sociedade que estava perdida. Uma sociedade que estava perdida. Que só coisas ruins poderiam acontecer para ela. Né? Então, por misericórdia, Deus anuncia. Nínive aceita o anúncio e torna-se, então, abençoada a sua existência. Assim somos nós também. E essa oportunidade é nossa
tanto a oportunidade de enxergar como Jonas a própria vida, como também a oportunidade de ter uma vida nova, como os ninivitas tiveram também, quando essa proclamação, essa força espiritual estava no céu. Esse ano nós temos a mesma conformação de força espiritual que havia quando o profeta Jonas estava na terra. Então, meus irmãos, isso é um pequeno, nós vamos um pequeno resumo desse 2022. Agora, a nível de coisas, sim, é um ano que há uma transformação pela ação. Então, é um ano que vai haver uma transformação. É um ano também que tem uma relação, muita relação com comércio. Tem essa relação porque o navio que Jonas estava comercializando. Como também com viagem. Tem essa relação. O que Jonas estava fazendo, o que Deus mandou Jonas fazer foi viajar. Deus mandou Jonas ir do local que ele estava, viajar para Nínive. Então, também essa energia de viagem, energia de negócio, de comércio, vai estar bem forte também. Mas só que viagens rápidas, como foi as viagens de Jonas. Foram todas viagens rápidas. Então, mesmo no negócio vai ser coisa muito rápida. Então, vai ser um ano também de negócios. Só que tem que tomar um certo cuidado. Esse também é um ano que tem uma relação profunda entre presa e predador. Então, tome um pouco de cuidado, Vai ser negócio muito rápido, vai ser coisas assim rápidas que vão acontecer, mas tome bastante cuidado para nos negócios não ser a presa, Que você possa ali se defender dos predadores que vão estar muito mais aguçados para encontrar presas. Então, é um ano que nós temos que tomar cuidado também com situações relacionadas com golpes e todo trâmite que tem relação com dinheiro. Tomar bastante cuidado. Tudo que for relacionado com dinheiro, tomar bastante cuidado. Então, tomar muito cuidado em não ser roubado. Essa é uma questão importante. Tomar cuidado em não ser roubado nesse ano de 2022, Mas também é um ano muito interessante, porque na história de Jonas existe um grande peixe. Um grande peixe também era conhecido na época de Jesus como uma grande bênção. Ou seja, vai haver uma grande oportunidade que não pode ser dispersada, ou dispensada, desculpe, não deve ser dispensada, mas é uma oportunidade boa, e você não reserva entre todas, mas uma oportunidade em especial para a vida de todos. Mesmo você que acha, não, mas eu não estou pensando em nada, não penso em fazer nada, mesmo para você vai aparecer uma oportunidade que talvez você lembre dessa conversa que nós estamos tendo nesse momento. Então vai haver uma oportunidade. E essa oportunidade é realmente um grande peixe no mar da vida. Muitas vezes uma grande oportunidade que pode aparecer no momento de sufoco. Uma grande oportunidade que possa aparecer no momento de tempestade, ou seja, no momento de sufoco. Uma grande, você pode estar passando por uma tempestade na tua vida e ali aparecer uma grande oportunidade. E nem sempre essa oportunidade é a nível financeiro. Essa grande oportunidade pode acontecer também a nível emocional, nível sentimental, nível de integração, pode aparecer uma grande oportunidade. Vamos colocar a palavra como grande oportunidade nesse ano de 2022, Também nessa nova proposta que você tem na vida. Bom, meus irmãos, isso é um pequeno resumo. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais nos outros programas, porque tem bastante coisa para se falar sobre a questão de Jonas, dentro da família, dentro mais propriamente dos negócios, tem algumas oportunidades que podem ser observadas, mas um programa só é pequeno para falar sobre isso. Na semana que vem nós vamos falar do mês de janeiro de 2022 e vamos falar um pouquinho mais ainda dessa energia de Jonas, essa vibração de Jonas que vai estar ecoando, essa página em branco, esse novo decreto que Deus está na sua vontade de nos dar como humanidade e também nos dar como pessoas, como filhos e filhas. Certo? Então, essa é uma pequena introdução nesse estudo de 2022, essa escrita celeste, que nos dá as chaves para poder fazer, então, a leitura dessa disposição. Cada mês tem também as chaves que se movimentam, mas não podemos esquecer que dentro disso está o Senhor acrescentará. Não se esqueça que Ele pode acrescentar bênçãos, Ele pode acrescentar vida, Ele pode acrescentar tempo, Ele pode acrescentar espaço, Ele pode acrescentar ao que for da sua vontade. Então é um momento que Deus pode acrescentar
em sua vida. E você pode acrescentar também em sua própria vida. Certo? Meus irmãos, mando um abraço também aos nossos ouvintes de Kanazawa. Um forte abraço aos meus irmãos. Que Deus ampare e proteja também. E aqui eu deixo a minha bênção final do nosso primeiro programa Encontros na Luz do ano 2022. Que Deus, que o Santo e Eterno Pai, nosso Deus, derrame sobre cada um de vós bênção, paz e luz. Que haja graça na vida de cada um de vós. Que o novo decreto chegue até vós. Que possa ser graça, bênção e luz aquilo que está determinado para a vossa vida. Que você possa determinar também nesse novo decreto o que deve ser acrescentado de bênção em vossa existência. Prepara teu coração para que Deus possa agir. Abre teu coração na verdadeira intenção de servir e segui-lo. Coloca a tua vida também nessa disposição. Ampara e guarda os seus mandamentos. Age pela vontade. Serás eternamente feliz. Que em nome de Deus Santo, Clemente e Misericordioso, desça sobre vós, filhos e filhas de Deus, a graça que o Senhor há tanto tempo tem guardado, que nesse ano 2022 esteja em tua vida. Que haja facilidade em vossos passos, que haja proteção em vossa volta, que haja tranquilidade em vosso coração e haja luz em vossos olhos. Que os teus ouvidos estejam abertos para a palavra do alto e que os vossos pés sejam ligeiros para acompanhar Cristo Jesus. Que Nossa Mãe Maria Santa vos cubra com teu manto de paz e luz, que a bênção, a paz, que na eternidade o Senhor nos promete, seja também para nós nesse momento herança perfeita para todos os dias. Que o Senhor vos abençoe, que Maria Santa esteja contigo, que haja fartura em tua mesa e haja bondade em vosso coração, que haja sempre disposição dentro de ti para auxiliar o teu irmão, que ame a Deus sobre todas as coisas e não esqueça de amar o teu próximo como ama a ti mesmo. E que Deus vos abençoe. Tenha um ano de paz, tenha um ano de luz, tenha um ano de graças, por Cristo Jesus. Amém. Que Deus ampare e proteja, meus irmãos. Um forte abraço e até a nossa próxima segunda-feira, no nosso programa Encontros na Luz, na nossa rádio Luz de Maria, o Evangelho em Voz. Paz e luz contigo, meu irmão. Paz e luz contigo, minha irmã. Paz e luz com todos. Paz e luz.